Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Sejam aí muito bem-vindos a mais uma vez ao nosso canal Partilhando. Estamos aqui para partilhar com vocês o Evangelho, aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Tem nos alimentado e nos ordenou para que compartilhemos com vocês através dos vídeos. Então você que está chegando agora e quer receber a palavra do Senhor sobre a tua vida, quer ser abençoado aí nesse dia, nessa noite, nessa madrugada, nessa tarde, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, seja bem-vindo. Eu vou pedir para você se inscreva no nosso canal, clica no sininho das notificações para que você receba todo o vídeo novo que sair e deixe seu gostei para nós, o seu like e compartilha, meu irmão, minha irmã, compartilha, não o vídeo, mas compartilha a palavra do Senhor, né? Para que assim como você vai ser abençoado agora, você venha abençoar a vida de outras pessoas, amém? Vamos aí partir para a palavra? Eu vou ler algumas coisinhas aqui, na palavra de 1 Crônicas, no capítulo 20, eu vou ler ali do versículo 4 ao 8, amém? Diz assim: batalhas contra os filisteus, contra os gigantes filisteus. Diz assim: algum tempo depois, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Isso aconteceu quando Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Sipai, e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus e Alanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, da cidade de Gate. A lança de Lami era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 3 que foram mortos por Davi e os seus soldados eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate. Amém? Eu vou ler até aqui. Deixa eu já deixar na palavra aqui, que eu vou ler na sequência, meus amados. Para mim não. Amém. Amém? Sim, pode falar. Então, irmão, aqui a palavra de Deus aqui, 1 Crônica, capítulo 20, aqui fala aqui, né, das guerras de Davi. Davi, ele foi ali um homem bastante usado por Deus. E ele foi um homem ali obediente à palavra de Deus. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, a situação que às vezes se encontramos, às vezes aquela barreira, às vezes está impedindo. Aquela barreira está colocando medo na sua vida. Qual é o problema que você está passando? Qual é a situação que você está passando? Porque ali havia o quê? O gigante. Esse era o problema que tinha naquele tempo, o gigante. Todo mundo tinha medo. Ninguém enfrentava o gigante naquele tempo. E quem foi que enfrentou o gigante naquele tempo? Foi Davi. Davi foi usado ali para exterminar com os gigantes ali. Havia 3 gigantes naquele lugar. E aqueles gigantes desafiavam o povo de Deus, anos após anos, desafiavam para guerrear contra ele. Mas quem que poderia, um homem normal, guerrear contra um gigante? Seria difícil. Nós, na estatura normal, e uma pessoa mais ou menos ali, baseada menos, faz 3 metros, 2 metros, faz 2,5 metros, 3 metros de altura. É difícil mesmo uma pessoa normal. Mas Davi, ele não olhou para essa situação, não olhou para o tamanho do gigante. Você vê que Deus usou ali o rapaz ali para matar, né, o gigante. Então, irmão,
às vezes nós temos um problema, nós temos um gigante na nossa vida. Qual é o nosso gigante? É o medo. Nós temos que matar esse medo. Qual é o gigante da nossa vida? Uma enfermidade, um problema, né, na nossa vida, a situação, esses às vezes são gigantes então na nossa vida hoje. Mas Deus, Ele não tira você no meio da batalha, Ele dá a vitória sua no meio da batalha. Ele não tira você fora, a vitória sua é dentro da batalha. Quando você está dentro de uma batalha, Deus vai dando vitória, vai dando ali algo para você vencer aquela vitória, para você avançar. E você vai avançando, dia após dia. Quando as batalhas vão chegando, você vai avançando. Deus vai dando força para você, dando ânimo, dando ali estratégia para você vencer aquele gigante. Então, irmãos, esteja preparado. Quando a gente está na presença de Deus, nós serve a Deus, nós vivemos na presença de Deus, então as guerras, as batalhas são presentes quase todos os dias na nossa vida. Sempre alguma situação, né? A ansiedade, o medo, a dúvida sempre estão ali presentes na vida do ser humano. E nós precisamos matar essa situação. Nós precisamos derrubar essa situação, a ansiedade, o medo, a dúvida que está na nossa vida. Nós precisamos lutar por isso. Nós precisamos estar sempre pronto como um guerreiro. Se nós não somos forjados e ser um guerreiro de Deus, preparado por Deus, lutar dia após dia, nós não vamos vencer os problemas, a situação, o gigante que está na nossa vida. Você vê que aqui Davi, ele fala aqui no verso 1 Crônica, capítulo 20, verso 6. Tomou a vez guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, e 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafa. Em julho, e era, porém, Jonathan, filho de Semeia, irmão de Davi, e feriu. E esse nascerá Rafa em Gá, e caíram pelas mãos de Davi, pelas mãos dos seus servos. Você vê, irmão, como que Deus faz? Deus nunca deixa você cair. Se você está estruturado nas mãos de Deus, se você serve a Deus, você está ali, você ora, você busca, você está preparando a sua mente, preparando seu corpo, sua mente para lutar. Espiritualmente, hoje não tem a mente, hoje é luta espiritual. É uma luta após luta, né, espiritual na nossa vida. Esses são nossos gigantes na nossa vida, irmão. Se nós estivermos preparados por isso, nós vamos vencer essa luta espiritual que dia após dia está na nossa vida. São problemas financeiros, são doenças, são enfermidades, são várias coisas que às vezes acontecem na nossa vida. E nós tem que estar o quê? Preparado para essa situação. Porque nem tudo vai ser bom na nossa vida, né? Às vezes vão ter luta, vão ter guerra, vão ter batalha espiritual. E nós temos que lutar dia após dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler mais uma palavra aqui, que aí vou dar sequência que o Espírito Santo falou ao meu coração. Está no livro de 1 João, capítulo 4, no versículo 4, meus irmãos. Para que você puder. Vai anotando as palavras que a gente lê, meu irmão, e aí você lê. Né? Lê, relê, medita. Diz assim, olha. Aqui, João escreveu dizendo assim: meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. João falou isso para os crentes, para os cristãos, né? E ali o Espírito Santo, quando ele me deu essa palavra, eu estava fazendo o devocional, e ele falou ali: os gigantes se levantam de todos os lados. Os gigantes vão sempre estar se levantando contra o povo de Deus.
gigantes são espíritos malignos que atuam nesse nosso mundo de hoje, desde o começo é assim. Mas ali, Deus, ele falou através do profeta João ali, deixa eu ver o caderno aqui, ele falou ali através do profeta João, ele falou, apóstolo, né? O apóstolo João escreve aos cristãos para lembrá-los de que eles pertencem a Deus e já venceram os falsos ensinamentos do mundo, né? E depois o Espírito Santo falou assim, olha, por que é que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é infinitamente mais poderoso que qualquer força, tentação ou influência do mal existente nesse mundo. Isso não está na Bíblia, eu escrevi o que o Espírito Santo me mostrou, entendeu? Então, assim, o apóstolo João, ele deixou escrito ali esse versículo de 1 João 4,4 para que nós, né, cristãos, filhos de Deus, seguidores de Cristo, nós venhamos ter consciência de que, assim, como fala ali em 1 Crônicas, no capítulo 20, né, a batalha dos gigantes. Então, assim, minha irmã, meu irmão, nós temos que ter consciência que, sim, vão se levantar gigantes contra a nossa vida. Vão se levantar gigantes, né, espíritos do mal desse mundo, desse século, como era no século passado, como era no tempo de Davi ali. Mas assim, como Deus deu a vitória, né, amor, para Davi. Davi era um rapaz que a única força que ele tinha era a força de Deus. E foi isso que deu a vitória para ele. Davi não era forjado soldado ainda nessa época, quando ele matou Golias. Davi não sabia lutar, ele era pastor de ovelhas, ele pastoreava as ovelhas do pai. Mas com a força de Deus, com a presença de Deus que habitava nele, ali ele matou leão, ele matou urso. E quando um gigante feroz se levantou contra o rei Esaú, quando esse gigante Golias, ele foi contra o exército inteiro do rei, todo o exército temeu. Por quê, meus irmãos? Por que eles temeram? Porque eles não confiavam no poder que há em nós, que é o poder de Deus, né? Quando nós nos levantamos para lutar uma batalha, para ir para uma batalha, seja contra uma enfermidade, seja contra um mal ali emocional, seja contra ali uma situação financeira, não importa em qual área da vida sua que tem gigantes se levantando. O importante é, se você for de mão limpa, sem nada nas mãos, você vai perder, minha irmã. Você vai perder, meu irmão. Então, você vê ali o exército do rei Esaú, eles tinham o quê? Eles tinham escudo, eles tinham espada, eles tinham armadura, mas era tudo desse mundo. Eles se vestiram com a força das armaduras desse mundo. E nós, que somos cristãos, como o João aqui ele deixa claro, maior, bem maior, é a força, é o poder de Deus que há em nós do que a força de qualquer mal que existe nesse mundo. Por isso Davi foi ali naquele lugar, na hora certa. Deus levou Davi ali. Davi não foi lá porque ele quis, ou como os irmãos ali mandaram ele embora, falando que ele só estava ali só para ver a situação, para fazer fofoca, né? Não, Davi foi ali levado por Deus, porque Deus conhecia o coração de Davi e sabia que ele daria ouvido ao que Deus ia falar, ao que Deus ia mostrar. E assim Davi fez. Davi não tinha arma humana, ele não tinha escudo, ele não tinha espada. Até o rei deu a armadura, o escudo, a espada para ele, mas ele nem conseguia ficar dentro daquela armadura, era pesado demais para ele. Mas quando ele soltou tudo aquilo, tudo que tinha ali colocado, tudo que tinham colocado do mundo em Davi, entende, minha irmã? Quando nós largamos as coisas desse mundo, né? Ou eu posso, eu consigo, eu vou fazer, ou eu vou
lutar com as minhas armas, eu vou me levantar com a minha força. Quando nós fazemos isso, nós vamos perecer. Mas quando nós largamos tudo que tem desse mundo, tudo, minha irmã, tudo, meu irmão, quando eu falo tudo, é tudo. Nós tiramos o pensamento nosso, nós tiramos da nossa mente, do nosso coração, o pensamento de eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou lutar e eu vou vencer. Quando nós nos despimos das coisas do mundo, nos revestimos da armadura de Deus, né? Tomamos posse da palavra do Senhor. Quando nós nos levantamos, não na nossa força, mas no poder que há, como eu disse no outro vídeo, no poder que há no nome de Jesus, né? E o Espírito Santo nos conduz, ele nos dá a vitória, seja qual for a situação, meu irmão. Seja qual for o seu problema, meu irmão, minha irmã, não importa o nível do problema que está ali, não importa, vamos falar, né, o tamanho desse gigante que está de pé à nossa frente. Se nós formos contra ele em nome no poder que há no nome de Jesus e deixarmos o Espírito Santo nos dar as armas certas, nós vamos vencer, nós vamos derrubar esse gigante. Ali na história você conhece, meu amado, minha amada? Davi derrubou o gigante com uma pedra. Ele escolheu 5 pedras, porque a gente tem que sempre ter a mais, né? Minha mãe sempre falava, filho, melhor sobrar do que faltar. Davi conhecia o poder de Deus. Ele pegou 5 pedrinhas, para que Deus visse que ele tinha fé. E ele foi, e ele lançou com a funda dele uma pedra. E o Espírito Santo, ele direcionou aquela pedra direto no lugar aonde ele sabia que ia derrotar aquele gigante. Minha irmã, às vezes eu estou machucada, às vezes eu estou cansada da batalha, e ali eu começo a buscar no Espírito Santo, eu começo a pedir a ele direção, sabedoria. Eu começo a me levantar e falar, Senhor, fala comigo, me dá armas para lutar contra esse sentimento, contra essa dor que eu estou sentindo, contra essa preocupação, ou seja, medo, ou o que for, porque nós temos medo, meu irmão. Nós temos medo, nós ficamos com receio, mas quando nós começamos a buscar a presença do Espírito Santo, ele nos levanta, não é? Deus, com certeza. Ele nos levanta, com certeza. Ele não nos deixa cair. E ali você vê, se você agir dessa forma, minha irmã, você vai jogar uma pedra. Uma pedra. Às vezes, minha irmã, é uma palavra que lançaram contra você, uma palavra contrária, como aquele gigante ali. Ele desdenhou de Davi. Quando Davi chegou, né? Ele tratou Davi ali como se fosse um cachorro vira-lata. No meio daquele bando de pitbull, que era o exército do rei Saul, Davi era como um cachorrinho vira-lata, fraco, sem armadura, sem espada. Mas Davi tinha o que ninguém mais tinha. Meu irmão, minha irmã, você tem o que ninguém mais tem. Você tem o Espírito, a presença de Deus que habita no seu coração. Então, dê lugar ao Espírito Santo. Procure a presença do Espírito Santo na hora de uma batalha, de uma peleja, sabe? Mesmo que você esteja passando ali uma luta terrível, não entre em desespero, não se desespere. Antes de chorar, de gritar, se ajoelhe, encoste o seu rosto ali em terra e busque ali aquela pedra, minha irmã, aquela pedrinha, pegue a sua funda como Davi pegou e lance, sabe, minha irmã, é orar, é com oração que nós destruímos, que nós derrotamos os gigantes que vêm à nossa frente. Não é chorando, não é se desesperando, não é gritando. Também porque Deus não é surdo, Ele não precisa que nós gritemos. Se nós falarmos com Ele em pensamento, Ele ouve. Então assim, não se desespere. Encosta o seu rosto no pó. Lembra de Elias?
quando ele estava esperando que Deus mandasse chuva, ele não fala a Bíblia que ele gritava, que ele clamava, que ele esperneava e que ele olhava para a situação e a chuva não vinha. Ele ficou ali com o rosto entre os joelhos e ali ele ficou orando, buscando a presença de Deus, até que o moço veio pela 7ª vez e falou: tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Olha, Davi jogou uma pedrinha. A pedrinha tinha que ser do tamanho pequeno, irmão. Sabe por quê? Para vazar, entrar justamente na fonte do gigante, aonde ela precisava acertar. Se eu tivesse pegado uma pedra gigantesca, ele não teria força para lançar no gigante. Não ia dar para usar a funda. E o gigante tinha um capacete que ia proteger a cabeça dele daquela pedra. Então, minha irmã, use de sabedoria. Às vezes você quer se armar de tudo quanto é palavra, de tudo quanto é coisa. Não. Uma pedrinha muda toda a história. Não é, amor? Palavra certa, como você se comportar da maneira certa, tudo vai dar certo. Exato. É como ele disse, né? Se o Senhor te dá somente prudência, entendimento de instrua acerca de Israel, isso para guardar a lei do Senhor, teu Deus. Então, se você tem cuidado e ler a palavra, guardar os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele mandou você fazer, aí você dá ouvido, né, quando Jesus fala com você, ali, né, prepara o seu caminho, mostra para você: está acontecendo isso e isso na sua casa, vai orar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, você vai vencer, como Davi venceu ali os Golias, né, os gigantes naquele tempo. Ele não foi ali na força do braço dele, mas foi na força de Deus que ele venceu os Golias, né? Como eu falei, né, amor, no outro vídeo, que não existiu só um gigante, né? A gente fala muito do gigante Golias, né? Da vitória de Davi, porque Davi não era nem soldado do rei ainda. Mas ali a gente vê nessa história que muitos gigantes se levantaram contra o exército. Muitos contra o exército que já era de Davi quando era rei. Os gigantes não vão parar de se levantar, minha irmã. Meu irmão, como não pararam de se levantar contra Davi, né, amor? Com certeza. Davi lutou, o primeiro gigante que ele matou foi Golias, o primeiro, mas houve outros e outros. E na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, na nossa vida, vão se levantar Golias, vão se levantar outros gigantes, sim. Mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, olha aqui, meu irmão, que o Espírito Santo falou ali através, né, de João, né, lembrando de que eles pertencem a Deus e já venceram os falsos ensinamentos do mundo. Quer dizer, não vai nessa história de eu preciso me sacrificar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, só ore, meu irmão, minha irmã, busque a presença do Santo Espírito que habita em você. A hora que o Espírito Santo falou para mim, olha, porque o Espírito Santo é infinitamente mais poderoso que qualquer força, tentação ou influência do mal existente nesse mundo. Entende? Não existe poder maligno nessa terra que vença o Espírito de Deus que habita em nós, que habita em você, minha irmãzinha. Presta atenção. Olha o que o Senhor está te falando. Você quer espada mais poderosa que essa? Meu irmão, você tem espada mais poderosa do que a presença do Espírito Santo que habita em você? Então deixa Ele te usar. Deixa Ele usar a sua vida, minha irmã, meu irmão. Quando vier uma situação difícil, quando vier uma crítica, eu não sei porquê, mas Deus, o Espírito Santo me falou a respeito de crítica, né? Quando alguém criticar vocês, quando alguém falar a respeito de vocês, não se entristeçam, se alegrem, porque vocês estão sendo vistos, né?
pelo mal que existe no mundo. Sabe por quê, meu irmão? Porque o bem maior está em você. E através de você, minha irmã, meu irmão, é que Deus vai operar aí nesse lugar. É através da sua vida, é através dos seus lábios. Sim, através dos seus lábios. É através da sua atitude, é através da sua mudança. Mudança, porque quando nós temos a presença do Senhor em nós, nós mudamos, né, amor? Nós mudamos da água para o vinho, como o pessoal costuma dizer. Sim, porque quando a presença de Deus, ela tem liberdade no nosso coração, quando o Santo Espírito de Deus, ele pode se mover em nós, ele nos muda, ele nos transforma, ele nos conduz e ele coloca ali a espada na nossa boca, na nossa mão, a espada que eu digo da palavra certa. Sabe, minha irmã, a palavra certa, a gente tem ali dentro de nós, no nosso vocabulário, né? A presença do Espírito Santo, ele coloca tudo, o melhor na nossa boca para nós falarmos e para nós nos defendermos, né? Como João falou ali para os cristãos, muito maior é a presença de Deus, é o Santo Espírito que habita em nós, do que o que está nesse mundo aí. Esse mundo já está perdido, né? E nós estamos aqui, maligno, né? já, diz a palavra, né? Sim. E nós estamos aqui para quê? Para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho. Por quê, meu irmão? Por que, minha irmã, essa perseverança? Vamos falar assim, nós estamos perseverando em falar para vocês, se levantem, marchem, vão à frente, porque Jesus, ele está voltando. Jesus quer usar a vida de todos nós, ele quer usar a sua vida, minha irmã. Jesus quer usar a sua vida, meu irmão, aonde você for, aonde você estiver. Não esquece do que eu falo, do que o Espírito Santo me falou nos vídeos passados, onde eu falei, não espera que você vai ser chamado, convidado para falar do Evangelho dentro de uma igreja só, dentro de um ministério qualquer, né? Lembra que o altar do cristão é o mundo, e nós estamos aqui para pregar o Evangelho nesse altar. Então é aonde nós estivermos, aonde o Espírito Santo nos levar. Nós estávamos lendo hoje, não é, amor? Falando ali a história do eunuco, que ele saía lá, não sei de onde ele morava lá, na Etiópia, e ele era servo da rainha, ele era administrador da rainha da Etiópia. Ele ia até Jerusalém para adorar a Deus, olha, e ele nem conhecia direito Deus, ele era leigo no assunto, mas ele saía de onde ele morava, da Etiópia, e ia lá em Jerusalém. E aí o que o Espírito Santo fez? Ele usou lá dentro do templo uma pessoa para ensinar, para explicar o eunuco. Não, meu irmão, ele foi lá onde Filipe estava, Filipe, apóstolo de Jesus, ele pegou e mandou Filipe no lugar onde o eunuco estava passando para voltar para casa. Sabe onde era o lugar? Sei lá, meu irmão, fala lá que o lugar era um lugar bem ermo, bem deserto. Quase não passava ninguém lá. Mas o eunuco estava passando por ali com a sua carruagem, voltando para casa. E ali o Espírito Santo foi e usou a vida de Filipe. Filipe se pôs a correr do lado da carruagem dele, do carro dele, e falou com ele se ele estava entendendo o que ele estava lendo na Bíblia. Ele falou, não, como que eu vou entender se ninguém me explica? Olha só, minha irmã, meu irmão, ninguém explicava para ele. Ele ia lá em Jerusalém, no templo, adorar, ele ia, mas ninguém explicava para ele. Explica, minha irmã. Dar um entendimento para ele. Explica, meu irmão. Explica para as pessoas quem é Jesus, né? O que nós temos? Por que nós buscamos? Por que nós adoramos a Cristo, né? Vai falando, fala da necessidade. Ali fala que o eunuco falou para Filipe, depois que Filipe contou para ele quem era Jesus e porque Jesus sacrificou por nós, ele falou, o que eu preciso? Aqui tem água. Eu posso me batizar? Ele falou, sim, se você crê de todo o seu coração, você pode ser batizado. E ali eles desceram naquele poço de água, e ali Filipe batizou o eunuco. Quantas vidas estão precisando
conhecer a Cristo. Eles não conhecem, minha irmã, meu irmão, eles não conhecem porque ninguém explica. Porque ninguém explica. Ninguém fala da palavra, né? Eles explicam que, olha, você quer ser abençoado, você quer ganhar muito dinheiro, você quer ser curado, então faça isso, então faça aquilo. Ninguém explica o verdadeiro evangelho. Explica, meu irmão, explique, minha irmã. Eu fico falando de riqueza, né? Fale do evangelho do Senhor. Fale para as pessoas quem é Jesus, por que Ele derramou o sangue dele na cruz por nós e para onde nós vamos quando Jesus voltar. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós. Amém, meu marido? Então, irmão, quanto mais você se dá, mais você é cobrado. Então, você sempre vai ter luta. Quanto mais nós nos preparamos ali, nós se dando a Deus, as lutas são maiores. Mas você vence, tá bom, irmão? Já você venceu, né? Já venceu. Porque não importa a luta, maior é o Espírito Santo que habita em nós do que qualquer força, qualquer poder dessa terra. Amém? Amém, meus irmãos. A palavra de Deus hoje foi essa para vocês. Fiquem aí esmiuçando essa palavra, leiam mais a palavra, busquem mais a presença do Espírito Santo, o ensinamento dele para a vida de vocês e guardem a palavra do Senhor. E não esqueçam, vocês são chamados por Deus para falar do Evangelho dele. Preguem o Evangelho do Senhor. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.